Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez aqui gravando um vídeo, um estudo bíblico para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o assunto de hoje é um assunto difícil, um assunto controverso, um assunto que tem muitos pontos, nuances, muitas discussões ao longo dos séculos. Não é um assunto fácil de resolver, não. Por causa de muitas dificuldades de entendimento de uns grupos, de outros grupos. Eu quero falar bem simples, eu tento ser o mais simples possível, abordando assuntos que venham trazer edificação, mas mesmo falando de modo simples, tem alguns assuntos que eles são difíceis, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vou até dar um título aqui, o próprio nome do título já é um pouco difícil, é o antinomianismo. O que é antinomianismo? Só para começar, eu não vou aqui como é que fala? Esgotar o assunto, não é minha intenção. Provavelmente eu vou ter que gravar outros vídeos falando de outros pontos dessa situação em outras ocasiões, mas só para hoje eu quero que fique bem claro sobre a questão do antinomianismo. O que é antinomianismo? Anti, contra, desfavorável, né? Onde vem a palavra anticristo, né? Contra Cristo. Antibióticos, contra bios, contra outras vidas, né? Antibiótico é isso, é um que mata outras vidas. E o antinomianismo é o antinomos, nomos do grego lei, quer dizer lei. Então, o antinomianismo é aquele que despreza a lei, é contra a lei. Mas eu quero ler de início Romanos 7 e o verso 12. Romanos 7, 12, que diz assim: assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Vou parar aqui. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa e o mandamento da lei é santo, justo e bom. Se o mandamento da lei, que é santo, é justo, bom, é santo, justo e bom, o que eu faço com a lei, sendo que eu chego lá em Romanos 10, verso 4, eu digo que o fim da lei é Cristo. E lá em Gálatas fala, Deus nos libertou, Ele nos libertou da maldição, nos resgatou da maldição da lei. E em resposta a um amigo que pediu faz alguns dias e sobre essa questão, ele tem umas dúvidas sobre a questão da lei e mandou até alguns versículos que estão diluídos aqui no meio desse estudo. E ele pediu para eu fazer um vídeo, né? Aliás, ele pediu uma resposta e eu preferi fazer um vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa resposta. Eu temo que ele fique um pouco extenso, mas tenha um pouquinho de paciência porque é um assunto interessante e eu quero ser bem simples. Olha bem, se a lei é justa, o mandamento é justo, bom e santo, o que há de errado com a lei? Nós não estamos na lei. Se você olhar para o livro de Romanos, aqui mesmo, Romanos 6, o verso 14 e 15, fala assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Olha bem isto. Aliás, o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Se eu pego o versículo isolado, eu crio uma série de problemas. Se eu pego o versículo sem o contexto, eu faço dele um cavalo de batalha para coisas absurdas, para coisas terríveis, para erros e heresias que vão prejudicar, que vão trazer transtorno, prejuízo no reino de Deus para as pessoas, para a igreja, enfim. Então, vamos aqui com calma, vamos com calma, vamos passo a passo para tentar fechar com uma conclusão, para se compreender um pouco mais para que serve a lei de Deus para nós nos dias atuais. Nós estamos em Cristo. A Bíblia informa, de fato, o fim da lei é Cristo. Vamos entender o que de fato quer dizer isto. Vamos entender o que Cristo disse quando ele falou o que vamos ler agora, que está em Mateus 5. O que Cristo disse em Mateus 5, o que ele quis dizer. Porque às vezes as pessoas inventam alguma coisa e não é aquilo, mas vamos ver o que Cristo disse e de fato o que quis dizer em Mateus 5, 17 até o 20.
Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mas observe o que está aqui de novo, versos 17 e 18. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então a lei e os profetas, quando você fala lei, você lembra do Pentateuco, né? Torá, os 5 primeiros livros da Antiga Aliança, né? Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E quando você fala profetas aqui, não estão só os profetas maiores e menores. Você vai estudar com calma depois, vai ver que algo profetizado nos Salmos e algumas passagens ali, mas não vou me ater a esses detalhes, não. Então, as leis profetas iam se cumprir sem faltar, e Cristo veio cumprir, ele não veio revogar, não veio abrogar, ele não veio neutralizar no sentido de rasgar a lei nesse sentido. Mas o que quer dizer isso de fato? Porque quando você olha para algumas passagens, que nós vamos ler daqui a pouquinho, você vai observar que como é que eu lido, né? Como é que eu vou lidar com lei e graça? Aqui a questão é lei e graça, porque o pensamento é mais ou menos assim. Há um Deus mau na lei e um Deus bom na graça. Há um Deus com ações apenas e simplesmente punitivas na antiga aliança e um Deus bom, misericordioso, amoroso, salvador na nova aliança. Só que quando você fala de aliança, de pacto, de aliança, você não pode pensar como tendo uma aliança uma cá, outra lá. Mas o que ele faz lá em Mateus, em Lucas, né, 22 e tal, aqui o cálice da nova aliança. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre os pactos, né, da graça, o pacto da redenção, o pacto das obras, mas hoje não vai dar tempo. Quando você pensa em aliança, você vai observar que, e lei, né, você vai ver dentro da lei, você tem que entender que a Bíblia é um livro só. Você pega ele como um todo. Você não pode pegar a Bíblia e dividir um Deus bom na antiga aliança e um Deus bom, mau na antiga aliança e um Deus bom na nova aliança, no Novo Testamento. Agora estamos na graça, agora não estamos mais debaixo do pecado. O que quer dizer isso que Romanos fala, que eu acabei de ler aqui, Romanos 6,14? Então pense na Bíblia como um livro só, que tem um Deus só e que tem um povo só. Lembra? Nós lemos lá, nós citamos em outras mensagens, falando sobre a passagem de Efésios, né? É um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, etc, etc, etc. É um só. Mas para entender isto, com a mente natural, você não entende. Você tem que estar com a mente espiritual e eu vou explicar já um pouco mais sobre isso. Então, em Romanos 10, versículo 4, está escrito que o fim da lei é Cristo. É o fim mesmo? Ou o fim mesmo, mas a finalidade, o objetivo? Se você observar desde Gênesis, você vai ver que ali vai apontando para Cristo em tudo. Tudo é Cristo, vai apontando para Cristo. Quando você olha ali em Gênesis 3,15, naquele momento onde Deus fala sobre a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, a semente da serpente vai ferir o calcanhar, e ali os teólogos chamam de proto-evangelho, né? O primeiro evangelho, a pregação já começou ali. Então você vai observar que a finalidade da lei é Cristo. Mas a lei é boa ou a lei é má? E esse antinomianismo, porque existem pessoas que falam, eu não estou debaixo da lei, são os antinomianistas, os que estão debaixo, seguindo a antinomia. Não temos lei, estamos em Cristo, podemos fazer tudo, temos liberdade. Pois é, vamos ver já isso daí. Então, o fim da lei
você vai pensar na lei, eu vou explicar já na próxima parte aqui, sobre questões da lei, né? A lei tripartida já é uma definição dada mais pelos teólogos reformados, né? As leis civis, a lei cerimonial e a lei aqui, civil ou judicial, cerimonial e religiosa, e a lei moral. Essa lei tripartida é uma definição a partir dos reformadores. Presta bem atenção. Quando nós olhamos para Romanos 10:4, que diz que o fim da lei é Cristo, o fim da lei sacrificial fecha com ele, acabou nele, apontou nele. João 1:29 diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o sistema sacrificial está conectado nesse versículo. Todo o sistema sacrificial. As matanças de ovelha, de bezerra vermelha, de ovelha, está tudo ali. Tudo ali. Sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue foi derramado para que houvesse remissão. Ponto. O sangue de quem? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fechou. No que fecha, nós lemos em Mateus 27:51 que o véu foi rasgado de alto a baixo. Rasgou-se de alto a baixo. Ou seja, do céu veio uma ordenança, digamos assim. Rasga, acabou. Agora está aberto o véu. E nós encontramos a assertiva disso em Hebreus 10:19. E esse eu vou ler. Hebreus, capítulo 10, verso 19, que diz assim, 19 e 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Vamos parar por aqui? O sentido é, o véu foi rasgado, o fim da lei é Cristo, Cristo foi lá e cumpriu. Ele disse, está consumado. Em Mateus 7, nós lemos, eu não vim abrogar, não vim revogar, eu vim cumprir. Cumpriu. Mas então, como é que nós resolvemos essa situação? Se a lei é santa, o mandamento justo e bom, e nós vamos ler em Romanos 7:13, que a lei é coisa boa. Se você continuar lendo, eu estou fazendo assim para ganhar mais tempo, irmãos. Se você continuar lendo em Romanos 7:13, vai ver que a lei é uma coisa boa. A lei não é pecado, Romanos 7:13. A lei é espiritual, Romanos 7:14. E se você for para o Salmo 119, entre outros, você vai ver ali falar das coisas boas da lei, né? Coisas maravilhosas da lei. Então nós temos que tomar muito cuidado em falar, nós não estamos debaixo de lei, ou da lei. De qual lei que nós não estamos debaixo? De que maldição que nós somos resgatados? A Bíblia não diz que Jesus nos resgatou da lei, diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala em referência àquilo que está escrito. É que nem aquela passagem lá de João 16:33, que é muito conhecida, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Não está escrito vós vencereis. Está escrito eu venci o mundo. Ponto. E muitas pessoas vão que alguém falou, outro falou, e não confere. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto. Aí você pode fazer uma aplicação. Como Cristo, que é a cabeça, venceu, o corpo também é vencedor, por Cristo. Mas o versículo está dizendo explicitamente isso nesse sentido. Mas subentende-se que nós somos, pelos textos bíblicos, mais que vencedores. Mas está escrito isso ali? Não. O sentido você vai encontrar nas escrituras. Por isso que tem que tomar cuidado e ver os contextos e estudar. Então vamos ver aqui um pouquinho algumas coisas da lei aqui, meu irmão. Eu quero ser o mais simples possível. Vamos lá. Tipos de lei. A lei mosaica, a Torá. Ela consistia de ritos e cerimônias, com 613 preceitos, leis civis, cerimoniais e morais. Essa questão tripartida veio a partir dos reformadores que eles identificaram essa questão. A lei civil ou judicial representa a legislação dada à sociedade ou ao Estado de Israel. Por exemplo, os crimes contra a propriedade e suas respectivas funções. Por exemplo, alguém ia lá e tinha um boi bravo, né, um exemplo, e sabendo que ele era bravo, não trancava ele, deixou ele solto, foi lá e feriu alguém. Aí tinha uma forma de pagamento pelaquela culpa. Era uma lei que tinha ali. Ou alguém foi lá, defraudou, roubou, ele tinha que restituir com 1/5, né, ou seja, 20% do valor do que era, e tinha vários tipos de coisa.
Isso vale para nós hoje? Você pode olhar para isso e aprender, evidentemente, né? Porque a lei do Senhor é boa, perfeita e ela é santa, né? Existe ali um conceito ali. Você pode observar os conceitos de como lidar, né? A lei cerimonial ou religiosa representa a legislação levítica do Velho Testamento. Por exemplo, o sacrifício e todo o simbolismo cerimonial, que é aquilo que eu falei agora há pouquinho, né? As matanças de animais, cordeiro, pombinha, rolinha, cabrito, ovelha, todo esse sistema. E entra todo aquele ritualismo também, né? Da circuncisão do menino ao 8º dia, da apresentação do menino, né? Do filho, do primeiro filho, o filho primogênito masculino, evidentemente, na apresentação, né? As igrejas costumam apresentar a criança com base lá em Lucas 2, né? Que Jesus foi apresentado. Ele foi apresentado por quê? Porque ele era o primeiro filho do casal, embora José fosse o padrasto, né? Primeiro primogênito e macho. Aí tinha que, segundo a lei, fazer cumprir aquele preceito. E aí, hoje em dia, as pessoas querem viver. Nós temos 2 pontos aqui. Nós temos os que são. Vou falar mais claro aqui, tá? Dorante, nomianismo. Os contra a lei e os legalistas. Vamos ver aqui que tem contrapontos aqui, não precisamos acertar, porque ou você fica legalista ou você fica fora da lei. São 2 pontos que temos que tomar cuidado. Então, aí você vê hoje, não, nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer, mas não somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Onde que a graça entra, onde que a lei entra, onde que minhas atitudes entram, onde que minha vida, como é que a gente resolve isso? É um assunto que é longo, não dá para falar tudo nesse sermão, mas pelo menos jogar um pouquinho de luz para você ir buscando. Eu espero que Deus, o Senhor, faça isso aos nossos corações. Poder Ele pode, né? Eu não oro assim que Deus possa fazer, não, Ele pode. Agora nós que temos que pedir, Senhor, me ajuda, me abre o entendimento. Então, e a lei moral, que representa a vontade de Deus para com os homens, no que diz respeito ao seu comportamento e sua maneira de viver, né? Sua deveres e assim por diante, que está resumido nos 10 mandamentos. Observe, Mateus 22. Olha só comigo. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Mateus 22. Cadê? Aqui, ó, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Depende a lei e os profetas. Lembra que eu falei? A lei e os profetas. Então, todo ele depende desses 2 mandamentos, que o Senhor fala que tem a mesma semelhança. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, seu coração, sua alma, e ao seu próximo como a si mesmo. Se não acontecer isso, o restante todinho perde. Porque ele diz, disso depende toda a lei e os profetas. Gálatas 5,14. Eu vou passear um pouquinho na Bíblia aqui hoje. Gálatas 5,14. Para nós entendermos um pouquinho aqui mais das Escrituras Sagradas. 5 de Gálatas, verso 14. Diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você mesmo, né? Paulo aqui ensinando a amar o próximo. É claro que ele fala outras ocasiões de amar a Deus, mas aqui é um resumo do resumo, digamos assim. Pois bem, então, nós encontramos então a lei mosaica, que ela tem sua nuance aqui, sendo com leis civis, cerimoniais e morais. 613 preceitos haviam na lei, 613 preceitos, dos quais alguns preceitos eram para meninos, para mulheres que tinham filhos meninos, meninas, tinha um período de purificação quando era menino, quando era menina, tinha aplicações da lei, observações da lei para a mulher no seu período menstrual,
tinha aplicação da lei para o seu momento de, por exemplo, alguém que estivesse com alguma doença na pele, né? Lepra, que não era só a lepra, a hanseníase, mas a lepra, a mancha, impinge, alguma mancha na pele. Tinha uma série de coisas. Quando o homem houvesse ocasião de poluição noturna, quando o homem corresse uma poluição noturna, ele tinha ali uma certa cerimonial de purificação, quando tocava num cadáver, quando tocava, enfim. Então, eram preceitos. O que cabia a Cristo, claro e evidente, ele cumpriu cabalmente. Agora, observe, porque tem preceito que é para a mulher, né? Agora, observe uma coisa, nós temos uma outra lei que está lá em Romanos 7, vai comigo lá para Romanos, capítulo 7, só para você ver como o assunto não é tão simples assim. Romanos 7, 23, diz assim, vou ler o 21, 22, 23. Assim como esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei na minha carne, ou da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está dizendo, olha, o homem interior, regenerado, ele tem prazer na lei de Deus. E alguns teólogos fazem a distinção entre lei de Deus, lei de Cristo e lei de Moisés. Quem deu a lei para Moisés? Não foi Deus? O legislador não é Deus? Muito bem, mas Deus não é um? Pai, Filho e Espírito Santo? Evidente que não vou entrar nesse assunto aqui, não vai ficar extenso. Mas Cristo, nele não converge tudo, nele não está tudo. O Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a palavra, né? E nada que se fez foi feito a não ser por ele, através dele, enfim. Então, quando fala lei de Deus, relaxa nisso aí. Lei do pecado, aquilo que me mata, aquilo que está no meu corpo, aquilo que eu falei no último vídeo, né? Pecadinho, pecadão, o homem nasceu em pecado. Lembra que eu falei no último vídeo, anterior a este? Então, observa isso. Mas vejo nos meus membros, minha carne, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Aí ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, por causa dessa questão toda da lei do pecado. A lei de Cristo, Gálatas 6:2 e 1 Coríntios 6:21, se você não vai encontrar bem definido o que é a lei de Cristo, né? Você vai, vou ler Gálatas 6, está aqui pertinho. Gálatas 6:2. Olha só o que diz. Gálatas 6:2. Levem as cargas um dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. 1 Coríntios 9:21. 1 Coríntios 9:21. 9:21. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora da lei, fora do regime da lei, debaixo da lei de Cristo. Então você não vai achar assim uma definição do que é de fato a lei de Cristo, mas o que é a lei de Cristo? Bom, a lei de Cristo, ele disse agora há pouco, eu citei, que a lei se resume em um mandamento e um segundo mandamento semelhante ao primeiro: amar o Senhor teu Deus acima de tudo, com toda a força do coração, da alma, do espírito, né, do ser humano inteiro, na sua integridade, e o seu próximo como a ti mesmo. Nisso depende todas as leis do profeta. Então a lei de Cristo, os teólogos entendem, eu também entendo isso, que é o cumprimento desse amor. Né? Que qual é a maior expressão de amor que existe? Jesus morrendo na cruz por pecadores. É a maior expressão de amor. É a maior expressão. Então amar a Deus é o próximo, né? Marcos 12:28, Jesus falou isso bem claro. Deixou isso bem claro. Se você olhar para Romanos 8:2-6, está aqui do lado, você vai ver falar sobre a lei do Espírito de vida. Tem texto aqui, irmão, que eu tenho que fazer uma outra mensagem, um outro sermão expositivo só no texto. E um deles é esse aqui que eu vou ler agora. Vou ler só um pouquinho, vou falar só um pouquinho, mas eu terei que fazer em uma outra ocasião uma exposição mais clara, vai ficar mais volumosa, mais volumoso o contexto para a compreensão. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Lembra que eu falei agora há pouquinho aqui?
em 7:23, que tem uma lei do pecado, isso me estrangula, me esmaga. Então Cristo vem aqui na sua palavra, através do apóstolo Paulo, dizendo: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Olha que coisa bem interessante aqui, e aqui eu vou dar uma definição do porquê que muitas vezes você fica pensando que a lei é má, a lei é péssima. Foi Deus que deu a lei, foi Deus que elaborou a lei, foi Deus que preceituou cada item da lei e resumiu no decálogo, nos 10 mandamentos. Então não é ruim, é excelente, é santa, é boa, é justa. Qual é o problema então? O problema está em nós. Olha aqui versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, por causa desse corpo pecaminoso. O problema não é a lei, o problema somos nós, por causa da fraqueza da carne. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Então Cristo se fez carne como nós somos, sem pecado algum, para resolver essa situação. Então ele pôde dizer com firmeza e evidentemente com toda a propriedade: está consumado, tetelestai. Então vamos lá. Então esse espírito de vida, outro dia eu vou pregar talvez um sermão nele expondo mais esse texto aqui. Jesus nos resgatou da lei, não, da maldição da lei. Aí eu vou começar a abrir um pouquinho mais aqui aonde e até onde nós estamos debaixo da lei ou sem a lei, como é que é isso, como é que não é. Vamos ler de novo Romanos, que fala que nós estamos na graça, não na lei. Mas vai comigo lá para Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Esse é um vídeo para ouvir com calma. Pegar caneta, papel, e anotando, e lendo, e vendo outras referências. Não dá para colocar tudo aqui, irmãos. Vez por outra, depois que eu gravo um vídeo, ou pregando na igreja, né? Puxa, podia ter colocado aquele versículo. Nossa, isso aqui ficava... Mas não dá, é muita informação. É muita. Né? Não tem como eu colocar. É muita informação. Mas olha só. Gálatas 3, de 6 a 14. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, a lei nunca justificou ninguém. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu primeiro, depois lá na frente que veio a lei, lá com Moisés. Claro que tinha alguma lei, evidente desde o Gênesis, quando Deus falou para o homem não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele vai e come. Então eles foram os primeiros antinomistas que tinha, que ocorreu, porque eles foram contra a lei. Tinha uma lei, eles quebraram, eles foram contra. Né? Então, e Abraão, pela fé, ele foi agraciado, né? Ora, a Escritura tem previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciando o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos que são das obras da lei, os que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas, risque na sua Bíblia, todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Deixa eu parar só um pouquinho aqui antes de continuar até o 14. Presta bem atenção. Aqui eu falo dos que são das obras da lei, de 10 a 12. Fala que os filhos de Abraão, os que são da fé, como Abraão, que está antes da lei, abençoado, justificado, de 6 a 9 aqui.
Os que estão debaixo das obras da lei, de 10 a 12. Então, de 10 a 12, você vai ver que pessoas que estão debaixo das obras da lei estão sob maldição, porque se você não cumpre todos os preceitos, você está debaixo de maldição. Tinha que cumprir todas. Tinha que executar todos os preceitos da lei, sem quebrar um. Se quebrou um, se torna culpado de todos. Em Tiago, capítulo 2, olha o que está escrito. Tiago, capítulo 2, versículo 8 a 13. Tiago 2, de 8 a 13, diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, olha bem, algumas versões falam lei real. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, faze bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, mas mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre os que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. O que quer dizer lei da liberdade? Vou explicar já já. Então, se você cumpriu uma parte da lei e não cumpriu todo, são 613. Cumpriu 612,5. Não serve. E não houve um homem capaz de cumprir os preceitos da lei todos. Só Cristo Jesus. Por isso que ele fala, está consumado. A finalidade, o objetivo da lei é Cristo. Então, para que eu consiga cumprir isto, só tem uma forma. É nascer de novo. Da água e do Espírito. Quando um homem, uma mulher é nascido de novo, conhece o Evangelho, ouve o Evangelho, é resgatado do pecado, da maldição da lei, das trevas, do império das trevas, do reino das trevas, da força do mal, do peso do pecado, da escravidão do pecado, então ele consegue viver nessa lei da liberdade, de ser livre do pecado, mas não livre de Cristo. Ou você vai ser servo do pecado, ou vai ser servo de Cristo. Ou está debaixo da lei do pecado, ou estará debaixo da lei de Cristo. Continuando aqui em Gálatas 3, agora 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção de Abraão, lembra que Abraão foi justificado pelas obras da fé, pela fé, que confiança no que Deus prometeu e confiou? Assim não somos nós. Nós confiamos que Cristo na cruz, ele não viu Cristo na cruz. Nós não vimos Cristo na cruz, mas nós cremos que ele na cruz morreu por pecadores e isso nos garante total e plena justificação diante do Senhor e somos livres da maldição da lei. Olha bem, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção está aqui, queridos. Tem gente que pensa que a bênção de Abraão é riqueza. Abraão era um rico, tinha isso aqui, tinha realmente. Deus pode abençoar? Pode. Deus pode fazer? Pode. Mas aí as pessoas ficam falando, não, você é descendente de Abraão, você tem que ter riqueza, você tem que ter um carro novo, você tem que ter uma Porsche, você tem que ter... Gente, a bênção de Abraão está aqui, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É isso. Agora, eu não coloquei aqui, na hora de montar estava tanto versículo na minha cabeça, quando eu vou preparar um sermão, pensa num sorrisal, você coloca numa água, fica fervescendo. Quando eu vou preparar um sermão, um estudo, e fica assim, versículo, texto, versículo, texto, versículo, texto. Comecei hoje a montar isso daqui, já faz dia que vem reunindo material, mas eu comecei por volta das 6 da manhã, fui até às 11, sentado, preparando esse texto. E aí eu gosto de pregar no dia que eu preparo, porque a cabeça está fervendo ainda. Só que aí você perde um pouco. Nossa, tem aquele versículo, tem aquele outro que quando você espera um tempo, apesar que faz dia que eu estou preparando já o material, né?
Aí você consegue, tem aquele versículo, mas se você colocar todos, você vai falar com 400 versículos e não consegue expor. Né? Mas aqui um que eu lembrei agora, que eu não coloquei aqui, está em Colossenses 2. Colossenses 2. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 2, 13. Que diz assim. Eu vou no 13, tá? Para não ganhar tempo. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente e cravando na cruz. 15. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Triunfando em si mesmo, algumas versões falam, na cruz. O que quer dizer isso? A lei é boa, santa e justa, mas por causa da nossa carne fraca, pecaminosa, não cumprimos a lei, transgredimos a lei. Feito isso, a lei passa a ser má. Não porque ela é má em si, mas porque nós não temos capacidade para cumpri-la. Então, há um escrito de dívida, amaldiçoando e matando. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar vai morrer. Ele pergunta, nós não pecamos todo dia? Se você falar que não peca, está pecando naquele momento. A alma que pecar morrerá. Estava lá. Não adulterarás. Aí Jesus fala assim, ouviu o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu digo, se você olhar para uma mulher com desejos perniciosos, já cometeu adultério com ela. Poxa, então o negócio é mais pesado. Os padrões do reino são elevadíssimos. Os padrões do reino são elevadíssimos. Mas então, se os padrões do reino são elevadíssimos, eu não posso ser alegre, eu não posso brincar, Calma. Você vai pender para um lado ou para o outro. Ou para o liberalismo ou para o legalismo. São duas coisas extremamente opostas. Há pessoas que a mulher não corta o cabelo, não usa batom, usa calça comprida, o homem não usa, tem que usar de camiseta fechada aqui em cima, camiseta por baixo, camisa de manga, cabelo assim, não pode ter barba. Eu fui convidado a sair por livre e espontânea pressão de uma congregação por causa da minha barba. Não pode ter barba. Tá legal. Mas a Bíblia não fala isso, não importa o que a Bíblia fala, está na nossa Constituição, está no nosso estatuto que o homem não pode ter barba. Mas o estatuto maior não é a Bíblia, palavra? Mas vamos lá, deixa eu falar, isso aí é um assunto do passado. Só para salientar, como é que é a questão do legalismo. Eu vejo muitas vezes na internet colocando as mulheres com baita de um cabelão. Aqui está a sã doutrina. Você quer usar, irmã? Fique à vontade, mas isso não é sã doutrina, isso é costume. Você quer usar camiseta por baixo? Pode dizer que o problema é seu, mas você não vai expor os outros, porque isso daí não é bíblico. E eu só quero ficar com o que é bíblico. Vida santa é muito mais elevado do que uma roupa. É claro que uma roupa de uma mulher de Deus e de um homem de Deus vai ser uma roupa decente. Vai ser uma roupa de pessoa piedosa. Uma mulher decente, cristã, serva de Deus, vai se vestir com pudor. Você não vai ver um homem decente, cristão, andando com a calça arriada, aparecendo na roupa de baixo. Você não vai ver uma mulher decente, cristã, temente ao Senhor Deus, com decotes, fazendo biquinho no Facebook, na internet, chegando na igreja com a mesma característica de uma moça que vai no shopping, vai num lugar com uma namorada, vai numa casa de show, essas coisas aí. Então a roupa não é questão de salvação, a questão é de quem é salvo se veste com modéstia, se anda com modéstia, fala com temperança, com modéstia. Vamos lá. Então, precisa-se ter o quê? Então, um novo nascimento. E Cristo resgatou-nos da maldição da lei, e na cruz ele cravou aquele escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças. Resgatou-nos ali. Então, vamos lá. A graça é a lei, né? A graça, ela tem na lei as suas afinidades, evidentemente, porque o homem sempre foi salvo pela graça. Não, antes era salvo porque cumpria a lei, ninguém cumpriu. Quem morreu no passado salvo, morreu salvo crendo em Cristo lá na frente. E quem hoje está aqui, ou que vive ou morto, salvo, ele é salvo crendo no que Cristo fez lá atrás. Os dois olham para Cristo, um olha para frente, para o Cristo que viria. E nós aqui olhamos para trás, para o Cristo que já veio e que voltará uma segunda vez.
Então vamos lá. A graça não é libertinagem. Olha só o que está escrito aqui em Gálatas 5. Eu disse que o assunto é difícil, né? Eu estou fazendo bem superficial, irmãos. Gálatas 5. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5. E já vou dar umas definições aqui para nós fecharmos. Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Paulo enfrentava na igreja de Gálatas algumas dificuldades, e uma das dificuldades que ele enfrentou em Gálatas, em outras passagens também, em outras questões, em outras regiões, foi a questão do legalismo, dos legalistas, dos judaizantes. Não, para você ser salvo tem que circuncidar. Não, para você ser salvo você tem que guardar os preceitos da Torá. E hoje você vê na igreja, chamada igreja cristã evangélica, você vê lá, não, para começar o culto tem que tocar o shofar. Não, eu tenho que tirar o sapato para subir no altar. Não é altar, querido, é púlpito. Plataforma, onde você vai colocar a Bíblia em cima, só isso. Não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que usar Não. Mas, observe, Paulo está enfrentando aqui um povo e pendendo para um lado e para outro. E aqui está pendendo para um lado que é o seguinte, olha. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se submetam de novo ao jugo da escravidão. E ele começa a falar porque as pessoas pensam que, bom, eu estou na graça, como eu lembro agora há pouco, vamos lá de novo, Romanos 6, 14. Olha o que diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Aí a pessoa fala, tá vendo? Eu estou na graça. Então o pecado não tem domínio sobre mim. Ou seja, eu posso pecar à vontade, posso fazer o que eu quiser, que eu estou na graça, estou salvo. Isso foi motivo de muitos embates. Pesquise depois sobre Richard Baxter, um teólogo, que tinha uma visão, um entendimento sobre esse antinomianismo, né? Que ele dizia... É muito detalhe, se eu ficar falando aqui, irmão, vai ficar... Mas pesquisem. Antinomianismo. Como eles pensavam, o que está dizendo, como é que é? A lei serve, a lei é aplicada, a lei não se aplica, como é que é? O que eu uso a lei, o que eu não uso? A lei tem afinidades com a graça, claro. A graça não é a libertinagem. Não usem da lei para dar ocasião à servidão do pecado. Não usa, não. E não pode entrar também nessa questão do legalismo que eu falei agora. Então quer dizer que eu não posso ver um filme, quer dizer que eu não posso brincar, eu não posso... Não, aí você está entrando para o legalismo. Já é diferente. Uma coisa é libertinagem. Não, pode pecar, pode trocar de mulher todo mês. Pode... Não, Deus é misericordioso, perdoa, fica tranquilo. Não, não é bem assim, não. É claro que ele é misericordioso, é claro que ele perdoa, mas aquele que come planta ele ceifa. Não abusem da misericórdia e da paciência de Deus. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Olha bem comigo, em Colossenses 2, 20 a 23. Colossenses 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, de 20 a 23. Olha o que diz. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque rejeitam as regras como se ainda vivessem no mundo, não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo, todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos de doutrina de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra a inclinação da carne. A inclinação da carne é inimiga contra Deus, porque ela não está sujeita à lei de Deus, nem pode ser, diz a palavra lá em Romanos. O que acontece aqui? Paulo está enfrentando aqui na igreja de Colosso outra situação dos gnósticos, daqueles que diziam, bom, se o corpo para nada presta mesmo, então... Eram mentes assim, peraí, não pode comer isso, não come daquilo, não toca nisso, não toca naquilo outro. Essas coisas têm aparência de sabedoria, mas essas coisas não servem para nada. Vocês ali ficam criando leis, como já lá em Mateus 23, né? A passagem diz assim, que Jesus chama os de sepulcro caiados, né? Os hipócritas, fariseus, que atavam cargas e cargas e cargas e cargas, nem com o dedinho mínimo ajudava a pessoa a levar. E assim muitas vezes, irmão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. O que a Bíblia diz? Os padrões do reino são elevados, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É justiça, primeiro,
Se você não passar pela justiça de Cristo, não entra no reino. Precisa nascer de novo. Justiça, paz. Agora você tem paz com Deus e paz de Deus. E alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo nos constrange a viver para a glória de Deus. E fazer o que vou fazer para a glória de Deus. Divertir, brincar, recrear, tudo o que vai para a glória de Deus. Você não vai ter prazer nas coisas que não são para a glória de Deus. Então, vamos observar aqui mais um ponto. Lá em Efésios 2, 14 a 15, né, a lei separava os gentios dos judeus. Não vou ler para ganhar tempo, mas 14 e 15 diz que a lei fazia separação entre judeus e gentios. E Cristo derrubou essa parede para fazer dos dois povos um novo homem, que é a igreja. A lei separava judeus e gentios, agora não separa mais. Os dois são convergidos em Cristo Jesus. Agora, eu acho muito interessante o que está escrito aqui em Gálatas 3 e 24, que diz assim, Gálatas 3, verso 24. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Talvez a sua esteja aio. A lei se tornou um aio para nos conduzir a Cristo. O que é um aio? É um professor, é um tutor, é um educador de uma criança, uma pessoa com tenra idade, para levar até a termo. Ou seja, a lei serviu de aio, de condutor, de professor, de tutor, de instrutor, até Cristo. Ela foi conduzindo, olha, é aqui, ó, é aqui. Agora, está em Cristo agora. Está aqui, está entregue na mão dele. Pois bem, vamos lá. Salvo em Cristo, livre, resgatado da maldição da lei, tendo o escrito de dívida que era contra nós em suas ordenanças, porque a lei nós não cumprimos, então ela tem severas ordenanças de morte. Aí se implica por causa do não cumprimento entre a lei do pecado, e o pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então onde entra a lei aqui? A lei moral permanece. A lei civil, realmente, ela é como instrução para nós. A lei cerimonial aponta para Cristo e é instrutiva para nós, mostra o padrão para onde foi levado o Cordeiro de Deus, nosso Salvador, e onde ele nos leva. E as leis morais, né, toda lei é moral, não tem lei imoral e nem amoral, mas essa divisão é para entendermos melhor. O que é uma lei moral? Né? Por exemplo, vamos lá comigo para Êxodo, capítulo 20, e daqui a pouquinho nós vamos fechar aqui esse pequeno estudo. Tem muita coisa para eu falar. Se eu for falar tudo sobre a lei aqui, meu pai, fecha o ano que estamos em finalzinho já, né? E não termina. Vamos lá. Êxodo 20 diz assim: Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, Deus, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faço para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adote essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas façam misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Aí continua aqui, durante 6 dias, e vai descendo aqui, vai seguindo. Honra seu pai e sua mãe, quarto mandamento, quinto mandamento. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher. Deixa eu parar aqui. Sou salvo por Cristo. Não cumpro a lei, não consigo. Se falhar num ponto, perdi todo. Romanos 2,13 fala isso também, se não me falha a memória. Acho que é Romanos 2,13 que fala sobre isso também, de não cumprir toda a lei e tal. Vamos ver se é isso. Romanos 2,13. Se não for, não é. Mas se for, é. Romanos 2,13. Porque justo diante de Deus são aqueles que somente... Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que são justificados. Tem que cumprir toda a lei, mas justificado. Qual lei aqui, né? Qual lei? Você tem que entender, porque tem mais tempo para falar. Lembra que eu falei agora há pouco, Romanos 8,2? Lei do Espírito de vida em Cristo? Hoje nós temos uma lei que opera em nossas vidas.
E essa lei moral da aliança, antiga aliança, ainda está latente, está aqui para nós. Observe o que eu vou dizer agora. Somos salvos por Cristo e somos gratos a Ele, pelos méritos de Cristo. Não apenas uma possibilidade, como alguns teólogos tratando dessa situação do antinomianismo. Não, ele morreu na cruz, ele possibilitou para que o homem pudesse então ser capaz de ser ele mesmo dirigido por Deus. Mas sabemos que somos mortos em ofensa e pecado e não temos condições. A salvação é monergística, Deus é que faz do começo ao fim. Ele inicia, desenvolve e conclui a obra da salvação. Então, como é que eu resolvo a situação? Bom, somos salvos, lavados e remidos, nome no livro da vida. De antemão, ele nos escolheu, nos elegeu, predestinou. E agora? Grato a Deus, se eu chegar e perguntar para o Senhor, Deus, o que eu tenho que fazer então para agradar? Porque não é para fazer para ser salvo, já sou salvo. E como salvo, como é que eu vou cumprir a lei? Não terás outro Deus diante do Senhor. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança do que está no céu, na terra e debaixo da terra. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Vai amar o seu próximo, não vai matar, não vai adulterar, não vai cobiçar a mulher do seu próximo. As pessoas ficam naquela passagem, a mulher do próximo e os seus bens, está no texto. Não cobiça a mulher, não cobiça o carro, cobiça a casa, cobiça o apartamento, cobiça o emprego. Isso eu faço. Com que lei, com quem agindo em mim? Cristo. Porque a nossa carne é fraca, mas ele morreu por pecadores para que desse possibilidade de salvação, para dar certeza de salvação. Não apenas uma possibilidade de alguém ser salvo. Ele cabalmente faz isso. Por isso que a glória de Cristo na salvação ele é muito mais elevada do que podemos imaginar. Eu quero concluir. Então a lei é boa, é. A lei é santa, justa, o mandamento é santo, justo e bom, sim. Ele veio cumprir a lei, sim. Cumpriu a lei, sim. Nada vai ser tirado, não. O que era para a nação de Israel naquele momento, cumpriu-se. Fechou. O que era de lei cerimonial para aquele preceito, fechou. O que é de lei hoje, moral para nós, continua valendo. Perfeitamente valendo. E quando Cristo fala assim, olha, o maior mandamento desses é ama o seu Deus, todo o coração, toda a sua alma, toda a intenção do seu ser, e ao seu próximo, a ti mesmo, é a lei de Cristo. Disso depende toda a lei e profeta. Não adianta você circuncidar, usar kippá, como os outros usam. Não adianta cumprir os rituais, todo ritualismo, se não amar o próximo. Faz tudo ali, mas não odeio. Quem odeia seu irmão, ele é homicida, diz a palavra do Senhor. Então, eu vou observar agora a lei moral. Eu vou observar essa lei. Olha só o que está escrito aqui. Em Romanos 6, de 1 a 23. É um pouquinho extenso, mas é importante para nós entendermos. Eu quero que depois você leia esse capítulo aqui umas 10, 15 vezes. Romanos 6. Vou ler inteiro. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Olha bem isso. Volta uns versículos atrás. 20. Romanos 5, 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Por que acontece com a lei? A lei mostra o pecado. Olha, eu não conheceria o pecado se a lei não mostrasse. Paulo fala em Romanos 7, né? Que é muito texto para citar aqui, irmãos, é complicado. Mas em Romanos 7, Paulo fala assim, a lei, ela diz assim, não cobiçarás. Isso despertou em mim a vontade de cobiçar. É que nem a gente fala para uma criança, ó, não mexe ali. É a primeira coisa que eu mexi ali. Lembra aquela garotada que ficava assim, a pessoa fala assim, vou na diretoria e já volto. Ninguém vai a tal coisa. É a mesma coisa que falar, vai e faz tal coisa. Se você chega numa garotada aí de 8, 10, 9 anos, olha, eu vou sair dessa sala aqui, ninguém faz, não deu um pio. A primeira coisa que vão fazer é pio, pio. Não é assim? É o que a lei faz. Claro que é um exemplo bem simples aqui, né? Olha só o versículo 20 de Romanos 5. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou ainda mais a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que cumpriu a lei toda cabalmente. Agora vamos lá. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Olha, se o pecado é mostrado pela lei, e a lei apontada ali mostra que a graça abundou onde
a superabundou onde abunda o pecado, então eu vou pecar mais ainda. Romanos, Paulo está combatendo isso. Vamos pecar mais, porque se aumentando o pecado aumenta a graça, vamos pecar. Não. Nós temos que ter uma conduta agora, nova vida, novidade de vida, nova criação. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fôssemos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo do Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitem que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Por quê? Porque a lei, olha bem, a lei trazia morte, porque o cumprimento da lei não conseguíamos 100%, então trazia morte. E a alma que pecasse, essa morreria. Agora a lei nos mostra, aliás, a graça nos mostra a união com Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, Colossenses 3:10. Então fomos sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo. Nisto, a lei não tem como nos matar porque nós já morremos. Já morremos com Cristo. Então agora a lei vai matar, aí eu mostro, a cruz está lá. O escrito de dívida foi cravado na cruz. Despojou os principados e potestades. O acusador vai dizer, não, mas não tem mais como acusar porque Cristo pagou. Continua. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De maneira nenhuma. Será que vocês não sabem que aos que se oferecem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva para a morte, ou da obediência que conduz à vida, ou à justiça? A quem você servir, a quem você se entregar para servir, você vai ser escravo. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para obedecerem, seja do pecado que leva para a morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Lembra que eu falei? Ou você é servo do pecado, ou é servo da justiça, ou você é escravo da lei, porque a lei está dizendo, faça, você não faz, ela está escravizando. E aí entra a lei da morte, do pecado e da morte, porque você não cumpriu, e a alma que não cumprir, a alma que pecar, essa morrerá. Se a alma que pecar vai morrer, ela está debaixo daquela servidão. Agora somos libertos dessa servidão para outra servidão. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para viver uma libertinagem. Não, pode ficar à vontade. Você está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo para sempre. Mas o salvo dá fruto de salvação. Não é obra para ser salvo, mas é a obra de salvos. Veja bem. Onde que eu parei? Mas graças a Deus, 17. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues.
e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Guarda isso. Servo da maldade para a maldade, servo da justiça para a santificação. Guarda essa palavra. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Era servo do pecado, mas estava livre em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Que fruto que você tinha da injustiça? Coisas envergonhosas, coisas que fazia que se lembrando hoje, meu Deus, que vergonha. Que bom que o Senhor me perdoa, mas que vergonha que eu tenho daquilo. Aliás, se você se lembra de algum pecado do passado, Deus esqueceu de todos eles. Mas se você se lembra dele e tem prazer naquilo que você lembra, reveja seus conceitos. Quando eu lembro de algum pecado do passado, eu fui misericórdia, Senhor. Que vergonha que eu tenho. Que vergonha que eu tenho. Miserável pecador que eu sou. Mas graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo de condenação. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como oferecendo os membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos, escravo aqui, servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tem dois frutos aqui, um fruto que é vergonhoso e um fruto que é para a santificação. Hoje, servos do pecado, servos da justiça, não mais servos do pecado, o que tínhamos antes era vergonhoso, o que tem hoje agora é santificação. Em Hebreus 12, 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fechando aqui, a lei é boa, santa e justa. O mandamento é bom, a lei é boa, santa e justa. Não estamos debaixo da lei cerimonial e sacrificial. Não temos que fazer todos aqueles preceitos, cumprir as leis festivais, né? A Páscoa, a Festa das Cabanas, Pentecostes, não mais. Não precisamos ficar tendo esses rituais, circuncisão e etc, etc. Inclusive as questões alimentares. Eu vou gravar um outro vídeo, hoje não dá tempo, sobre as questões alimentares. O que o cristão pode comer? Tem muita confusão. Não, mas está escrito lá em Romanos, está escrito lá em Atos 15. Eu vou gravar um vídeo sobre questões alimentares, as dietas do cristão. O que o cristão pode comer? E que há algumas coisas que ele não pode comer por razões outras que eu vou dizer no vídeo. Não sei qual vai ser, se o próximo, se daqui a um outro tempo. Se as pessoas ficarem pedindo, eu faço no próximo. Então, segui a paz com todos e a santificação. Então, quando eu tenho uma vida com Cristo, novidade de vida, não sou mais escravo do pecado, mas sou servo da justiça. Sendo servo da justiça, eu entendo que para isto eu tive que nascer de novo, porque o homem não consegue cumprir se não nascer de novo, porque o seu corpo do pecado o domina para o pecado. É onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque essa graça é maior, mais avultada, volume maior, porque ela nos leva à vida eterna. De modo que, quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura ou nova criação, ando em novidade de vida, porque nasci de novo, eu tenho uma outra lei que está em mim agora, a lei da justiça, a lei do Espírito da vida. E a lei moral, eu vou cumpri-la, porque eu não vou matar, não vou adulterar, não vou cobiçar a casa do próximo, a esposa do próximo, ou ter outros deuses diante de mim. E a questão do sábado? Bom, a questão do sábado, já falei em outras versões sobre... Tem até um sermão meu dizendo assim, ó, não acenda fogo no sábado. Não é muito antigo não, tá perto aí. Sobre o nosso sábado, que é Cristo, nosso descanso é Cristo, nós descansamos nele. Os discípulos tinham um dia da semana que eles separavam. Primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Outro dia eu gravo um sermão sobre isso também. Nós temos que separar um dia para cultuar, para celebrar o Deus vivo, verdadeiro e tal, e entendemos ser o domingo.
Você não vai encontrar assim um preceito, olha, agora mudou do sábado a domingo. Aí você vai entender o conceito. Mas outro fica para outra mensagem. Então segue a paz com todos e a santificação. Se você for santo, você vai cumprir uma lei, que é a lei do amor. Porque se você ama, você não adultera. Se você ama a Deus, você não vai ter outros deuses diante de ti. Se você ama Deus e o seu próximo, você não vai desejar a mulher do seu próximo, porque você ama Deus e o seu próximo. Se você ama Deus e o seu próximo, com muita força, de verdade mesmo, você não vai prostrar-se diante de uma imagem de escultura porque você ama Deus. Se você ama Deus de verdade, de fato, e o seu próximo, você não vai matar, porque você ama. Ali no caso, assassinar, né? De forma premeditada, etc. E tal. Então, só para nós encerrarmos, Salmo 119, verso 18, diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, meus irmãos, Romanos 15, 4 diz que as coisas que antes foram escritas para nosso ensino, para que pela lei, etc. Tal. Eu vou ler, né? Já citei. Romanos 15, 4. Romanos 15, verso 4. Romanos 15. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, meu querido irmão, Paulo pregava para os que estão debaixo da lei, circuncisão. E ele não estava debaixo dessa lei, de preceitos, de rituais, de cerimônias, mas está debaixo de uma lei excelente, digamos assim, superior. Superior, conforme fala em Hebreus, que nos leva à vida eterna e nos dá condições de cumprir a vontade do Senhor e a lei de Deus. Eu sei que foi bem raso, eu sei que foi bem simples, mas eu espero que desperte em vocês o temor a Deus, a sua santa palavra, a sua santa lei. E você não fale mais assim, não, eu não estou na lei, eu estou na graça. É de fato, você leu Romanos comigo, em 6,14. Não está debaixo da morte da lei porque está em Cristo, mas a lei não é desprezível, porque a lei nos conduziu até Cristo, conduziu o pecador até Cristo. E não somos salvos pelas obras da lei, porque as obras da lei não salvam ninguém, por causa do homem que não cumpre. Agora, Cristo cumpriu na cruz para que nós fôssemos salvos. A Deus seja o louvor, a Deus seja a glória, só lhe deu glória. Amém? Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus.